Solen, irmãos, porque hoje eu vou falar de um dos melhores mangás, que na verdade não é mangá, é um manhwa, que eu não sei se é assim que se fala, mas que é a leitura mais prazerosa que eu já fiz na minha vida. Solo Leveling, você precisa ler e eu vou te falar o porquê. Solo Leveling é uma obra coreana que é uma espécie de webtoon ou manhwa, que eu não tenho certeza se é assim que se fala, mas é como se fosse um mangá, só que a disposição ali dos acontecimentos, dos quadros, das cenas é diferente, não é um assim do lado do outro e algumas misturadas, igual a gente está acostumado no mangá japonês, né? É uma tira inteira completa e geralmente ele não é publicado em edições impressas, apesar de que o Solo Leveling a gente tem sim uma versão impressa, mas geralmente eles são lançados somente virtualmente, tá? A história basicamente conta o surgimento de 10 anos antes de portais ali na região da Coreia, e dentro desses portais, né, que levam a uma outra dimensão, saíam monstros de todos os tipos, demônios, seres estranhos e que matavam e devoravam os seres humanos. Só que junto do surgimento desses portais, alguns seres humanos receberam o despertar, que seria na verdade um poder que eles receberam para poder enfrentar esses monstros de lá de dentro. Passados-se 10 anos do surgimento desses portais, a gente conhece o Sung Jin-woo, que é o nosso protagonista, que é um menino fraquinho, né, franzino, bobo, ingênuo e que não acredita em si próprio, com uma baixa autoestima, assim, tremenda. Só que ele teve um despertar. Porém, o despertar dele foi o mais fraco possível. Os humanos que têm esse despertar, que passam por essa situação e adquirem esses poderes, eles adquirem uma quantidade X de poder que não muda nunca. Então é classificado por rankings. Eles sofrem a despertar, se tornam caçadores e aí eles vão de ranking E até ranking S. E por que eles decidem se tornar caçadores? Porque dá muito dinheiro. Quanto maior for a periculosidade da dungeon que eles vão entrar, né, dos portais que eles vão entrar, maior vai ser o valor que eles vão ganhar graças aos cristais que eles acabam retirando de lá de dentro. E o Sung Jin-woo é o caçador de ranking E, que já é o ranking mais baixo, mais fraco do mundo, e ele é mundialmente conhecido por causa disso. Porém, ele só se submete a essa situação porque a mãe dele está internada no hospital, em coma, e como ele não tem uma outra forma de ganhar um pouco mais de dinheiro para poder bancar esses custos médicos que ele tem por causa dessa situação, ele acaba entrando nessas dungeons, participa aí desses portais e geralmente ele ganha pouco, porque quanto mais baixo é o ranking do portal, que também são divididos por rankings, menor é o valor que ele vai conseguir vender os cristais que ele pega lá dentro. Mas ele sempre sai muito machucado e em determinado momento ele entra em uma dessas dungeons, num desses portais, que é um portal de ranking baixíssimo e mesmo assim ele se machuca lá dentro, porém esse portal tinha uma peculiaridade. Na verdade, ele tinha um covil duplo lá dentro, ou seja, uma outra porta que levava a uma região onde tinha seres muito fortes que eram bem superiores àquele grupo de caçadores que haviam entrado lá. Ele e a equipe toda de caçadores de ranking E e D que estavam ali com ele entram lá nesse local, nessa região, sem saber do que se tratava, e quando eles viram tinham várias estátuas e uma bem tenebrosa ali na frente e um puzzle, que ninguém entendeu que era um puzzle a não ser ele. Eu vou resumir bastante para não dar spoiler para vocês, mas acontece que no final das contas a maioria deles morrem, poucos conseguem escapar para sobreviver, né, e contar o que se passou lá dentro pro povo lá de fora, só que o nosso protagonista, Sung Jin-woo, também morre lá dentro desse covil duplo. Só que no momento que ele morre, ele desperta em outra região, que na verdade é um hospital, com um sistema na frente dele falando que agora ele se tornou um jogador, então agora ele é o jogador. E então aparece também um sistema ali mostrando que ele pode upar o nível de poderes dele. Ele tem missões diárias ali para cumprir e depois vão aumentando ali as situações em que permitem que ele aumente os poderes dele e suba de ranking, né? E aí ele começa a fazer isso e ele simplesmente fica imbatível. O melhor de tudo desse mangá justamente é a evolução do personagem do Sung Jin-woo. Não só em questão de poderes, porque ele já evolui muito rápido, a força dele, né? E se torna ali um caçador de ranking altíssimo em um prazo bem curto de tempo. Só que mesmo enquanto ele ainda não chegou no topo, ele já começa a dar indícios de que ele é muito mais forte do que todos os outros caçadores ao redor dele. E é óbvio que ele se dedica muito a fazer essas missões e também a entrar em certos tipos de situações ali que permitam que ele
up sozinho, daí vem Solo Leveling, os poderes dele. Só que ele passa por uma transformação de personalidade tremenda, porque no começo, como eu disse pra vocês, ele era um cara mais medroso, sabe? Que tinha uma baixa autoestima, assim, terrível, ele não tinha confiança nele mesmo, ele era um pobre coitado e ele se enxergava assim. Só que quando ele se torna o jogador e ele começa a ficar forte, ele deixa também um pouco de ser aquele menino carinhoso, meigo e que se preocupava com as pessoas e amoroso, né? E ele acaba se tornando uma pessoa um pouco mais egoísta. Você vai percebendo pelas atitudes dele ao tempo que ele tá muito mais preocupado agora só com o bem-estar dele, com a forma que ele pode fazer para ele crescer, para ele adquirir mais poder, nem que para isso ele tenha que usar as pessoas ao redor dele, do que preocupado mesmo com os amigos ou com qualquer outra coisa ao seu redor. A única coisa que ele mantém, assim, essa questão de apego mais emocional é em relação à mãe dele, que está no hospital, e à irmã mais nova, que ela realmente ele faz tudo o que ele pode para proteger ela e manter ela longe do perigo. Os traços dessa obra, desse mangá, são maravilhosos. Ele é todinho colorido, do início ao fim, todos os capítulos são coloridos. E então você mistura ali as cenas, né, com traços muito bem feitos dos personagens, com toda essa questão dessa coloração, que é bem intensa, mas mesmo assim sóbria e sombria, que te dá uma imersão muito grande enquanto você está lendo. Fora isso, a história ela é muito bem contada, não é uma história muito elaborada, é uma história um pouco mais simples, mas que mesmo assim te cativa e te mantém preso a ela. Vale demais a pena, porque você fica o tempo inteiro, mesmo sabendo que ele é o cara mais forte e que ele vai solar todo mundo, você fica o tempo inteiro torcendo para ele aparecer e destruir tudo. Você sabe que ele vai fazer isso, porque você já sabe que ele é mais forte, mas mesmo assim você fica nessa expectativa. Até porque os desenhos são tão bem feitos, a parte das cenas de luta, os quadros, os lances, né, que mostram ali, da forma que são desenhados e cena após cena, é tudo tão bem colocado que você não vê a hora de ver mais uma vez o Sung Jin-woo em ação para poder destruir, matar e vencer todo mundo. Eu particularmente adoraria se um bom estúdio pegasse essa obra para poder transformar em animação, uma animação tão boa quanto é a história estática, com os desenhos tão bem feitos, tão elaborados e tão bonitos como o autor tem feito, e transformasse isso numa série para televisão para a gente poder assistir todas aquelas lutas maravilhosas com todos os poderes e os combates muito bem coreografados para a gente poder se deliciar. Quem sabe em breve não venha uma aí, porque eu duvido que algum estúdio vai ignorar o sucesso que está sendo o Solo Leveling e não vai querer adaptar para televisão. A gente espera, né? E se eu tiver alguma notícia, eu trago para vocês, tá bom? Contem pra mim se vocês estão lendo o Solo Leveling, se vocês querem mais conteúdo sobre ele aqui, e se você não leu, corre e vai ler, porque é sensacional, e depois volta aqui pra me contar, tá bom? Não se esquece de deixar o seu like aqui, porque ele me ajuda demais mesmo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. Beijo, até a próxima. Tchau!